Olá, amigos, tudo bem? Eu trabalhei no mercado corporativo mais de 30 anos e 20 anos gerenciando pessoas. E hoje eu tenho uma bagagem suficiente para fornecer mentorias, mentoria profissional, mentoria para alavancar a carreira profissional. Só que a minha mentoria ela é diferenciada. Eu ofereço a mentoria para alavancar a carreira profissional aliado à mentoria do lado espiritual, do lado karmático da pessoa. Porque é o seguinte, se a pessoa não está bem karmicamente, ela não está vibrando bem, não está vibrando harmoniosamente, não tem carreira nenhuma, não tem emprego nenhum, não tem nada. Está tudo fechado, está tudo complicado. Então é preciso, em primeiro lugar, acertar a base. A base é a parte espiritual, a parte karmática da pessoa. E depois disso, fazer então o trabalho de alavancagem da carreira. E nesses meus mentorados, muitos mentorados que eu tive ao longo do tempo, um dos problemas mais comuns que eu enfrentei foi mentorados que queriam ter uma carreira ascendente, queriam um bom emprego, queriam ser um grande empresário, queriam crescer profissionalmente, mas no lado pessoal, eles mantinham uma relação do libido muito desarmoniosa, mantinham uma sexualidade desajustada. O que eu estou falando de sexualidade desajustada ou desequilibrada? Acontece que o sexo desequilibrado, o sexo promíscuo, o sexo compulsivo, ele vibra numa frequência muito baixa, numa vibração baixa. Enquanto que o sexo feito com amor, com respeito, com carinho, com a troca de energia igualitária entre ambos, ele gera uma energia alta, uma alta frequência. Então, quando este relacionamento ele é de fidelidade, ele é com respeito, é com amor, ele gera uma frequência alta. O relacionamento, o sexo feito de forma compulsiva, desregrada, sexo por sexo, só pelo prazer, ele gera uma frequência baixa. Então, o que acontece? Essa frequência baixa, ela é emitida na sua aura, no seu campo energético, e traz para você, pela lei da atração, situações contraditórias, situações negativas. Uma das primeiras áreas que são afetadas pela sexualidade desequilibrada é, logicamente, a parte emocional, a parte afetiva. Você não tem um casamento feliz, você não tem um relacionamento feliz, só tem aquelas confusões, aquelas complicações, e isso quando consegue, porque muita gente nem consegue ter relacionamento por mais de uma semana. É uma promiscuidade tal que é uma troca de parceiros frenética. Então, essa frequência baixa, ela traz para a sua aura, para o seu campo energético, uma energia negativa, que vai primeiramente atuar, evidentemente, na parte afetiva, mas vai atuar também na sua parte de prosperidade financeira. Tá? E eu vou explicar por quê. Porque quando eu falo com os meus mentorados e explico isso, muitos não é que não acreditam, eles são céticos, muitos são céticos, mas eles não levam muito a sério. Eles acham que, não, eu vou continuar com a minha vidinha, eu vou na casa de massagem, eu vou na casa de swings, aquelas coisas que a maior parte dos homens, uma grande parte dos homens ainda faz. Não estou dizendo todos, principalmente os solteiros, mas também tem casados que estão nesse tipo de promiscuidade. Então, esses mentorados, eles não tinham, não aceitavam esse meu argumento. Eu falei, bom, eu vou fazer então um vídeo lá no YouTube e vou explicar tecnicamente como funciona
a lei da atração, a lei das energias. Porque daí eu vou estar falando para muitas pessoas, e eu tenho certeza que muitas pessoas têm esse problema, né? E então vai servir para ajudar muita gente e elucidar muita gente. Tá? Então vamos lá. Quando eu falo de sexo desequilibrado, sexo compulsivo, é aquele sexo realmente feito sexo por sexo, né? Só prazer. É aquela pessoa que não quer relacionamento, quer ficar, né? E quer experimentar o maior número possível de pessoas, né? O sexo compulsivo, ele é um vício, né? É o vício da sexualidade. Então ele cria uma rotina. Se você se acostuma, amor, a ter o vício de fazer o sexo uma vez por semana, o seu corpo, né, a sua energia vai pedir uma vez por semana sexo. Se você viciá-lo a uma vez por dia, todo dia você vai ter que fazer sexo, porque ele vai exigir de você e vai deixar você louco. Quando não tem uma pessoa para você se relacionar, você vai se masturbar, é aquela coisa realmente compulsiva que você não consegue controlar. Então eu estou falando desse tipo de sexo, tá? Não estou falando de uma relação de amor, quando tem respeito, tem carinho, tem uma troca de energia positiva entre as pessoas, e é uma relação fiel, não é uma relação promíscua, tá? Onde existe fidelidade. Aqui no sexo desequilibrado não tem fidelidade, é promiscuidade. Então eu vou explicar esse tipo de energia. Eu sou engenheiro eletrônico. Sou engenheiro eletrônico e uma das primeiras coisas que eu aprendi na engenharia eletrônica é a lei da ressonância. A lei da ressonância energética, a ressonância das vibrações. Né? Então vou explicar para vocês assim, bem basicamente, o que é essa lei da ressonância. Porque se ela funciona para energia eletromagnética do rádio, da televisão, da internet, mas ela também, tudo é energia, funciona para os outros tipos de energia. Tá? Só que tudo é energia, gente, só que em vibrações diferentes. Tá, ok? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui, bem basicamente, um equipamento de rádio. Aquele radinho de pilha de antigamente, não sei se ainda vendem, mas acho que ainda vendem rádio de pilha, né? E esse radinho, ele tem uma antena, bem basicamente, uma antena, né? Aqui dentro, ele tem um amplificador. Isso é bem básico, hein, gente? Lógico que existem outros componentes, né? Mas vou explicar bem basicamente para ficar inteligível. Aqui ele tem um amplificador. Aqui uma antena. Do amplificador ele vai para os alto-falantes. Né? Então basicamente é isso. Tá? Então o que acontece? Como é que esse radinho ele sintoniza a sua rádio preferida? Vou dar um exemplo aqui. A rádio Jovem Pan FM de São Paulo. A Rádio Jovem Pan FM de São Paulo, ela possui uma vibração, uma frequência de 100,9 MHz. O que é isso aí? São 100 milhões e 900 mil Hz. Ou seja, é 100 milhões e 900 mil ciclos em um segundo. Tá? Então é 100 milhões e 900 mil ciclos em um segundo. Tá? Então essa frequência ela está aqui no ar. Tá? A frequência de todas as rádios estão no ar, estão na estratosfera, na atmosfera. Como é que esse radinho faz para sintonizar e fazer com que a frequência, com que o sinal, né, da rádio Jovem Pan entre no radinho, né, e passe a informação. Entre no radinho e passe, toque a música. Como é que é feita essa sintonia? Tá? Então existe, como eu falei, a lei da ressonância.
Então, o que é que foi feito? O que é que a tecnologia fez? Existe um cristal de quartzo, que tem uma frequência muito alta. E essa frequência pode ser variada. Então, o que a engenharia fez? Ela pegou esse cristal de quartzo, né, e ligou a uma resistência e ligou a um botão de sintonia, que é o botão do rádio onde você sintoniza a estação. Então, quando você mexe aqui no botão, a resistência aqui ela varia, e ela variando também varia a frequência do cristal de quartzo. Então, quando você mexe aqui no botãozinho para variar a frequência, e quando a frequência do cristal de quartzo atinge 6.100.900.000 Hz, quando ela atinge essa frequência, o que acontece? Acontece o fenômeno da ressonância. Então, esse sinal aqui entra no rádio, é amplificado, e vai para o alto-falante e toca a música e passa a informação. Por quê? Porque quando essa frequência aqui de dentro do rádio for igual à frequência de fora do rádio, a frequência que está no ar, o fenômeno da ressonância acontece e a energia entra. Então, existe a paridade, existe a ressonância, então a energia entra no rádio, passa a informação, toca a música. E assim para todas as outras rádios, e etc. Então, isso é o funcionamento de um rádio, né, de um rádio bem básico, um radinho de pilha, no fenômeno da ressonância. Agora, eu vou explicar isso no nosso corpo, né, no nosso campo energético. Então, vocês entenderam que quando a frequência de dentro é igual à frequência de fora, a frequência entra, a energia entra e leva a informação. No nosso corpo é a mesma coisa. Eu não sou muito bom de desenho, né, mas vou desenhar aqui mais ou menos. Uma pessoa, tá? Uma pessoinha aqui. Bem, no nosso corpo é a mesma coisa. Nós somos um conjunto de frequências, de vibrações. E essas vibrações nós temos aqui dentro de nós, né? Nós temos aqui dentro de nós, dentro do nosso campo energético, dentro do nosso corpo. Nós temos o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, o corpo espiritual. Vou falar só de 4, que são os principais, mas nós temos 7 corpos de energia. Tá? Então, você tem dentro de você a frequência do amor, que é uma frequência alta. Você tem dentro de você a frequência da bondade, que é uma frequência alta. Você tem dentro de você a frequência da compaixão, que é uma frequência alta. Você tem dentro de você a frequência da caridade, que é uma frequência alta. Você tem dentro de você a frequência da alegria, que é uma frequência altíssima. Então, isso aqui são um conjunto de frequências altas que você tem dentro do seu campo energético, que você tem lá no seu corpo astral, no seu corpo mental. São frequências altas. Mas você também tem dentro do seu corpo frequências baixas, baixa vibração. Por exemplo, você tem ciúme, é uma frequência baixa. Você tem maledicência, é uma frequência baixa. Você tem raiva em determinadas situações, é uma frequência baixa. Em determinadas situações. Você tem ódio, é uma frequência baixíssima. Né?
E você tem, por exemplo, sexualidade desequilibrada, desregrada, é uma frequência baixa. Então, o que acontece? Essas frequências altas, elas sintonizam com que tudo que está no plano astral, no plano mental, ela sintoniza tudo que está no cosmos com outras frequências altas. Então, a frequência da caridade, da compaixão, da alegria, ela atrai para você coisas boas. Então, ela atrai prosperidade, ela atrai amor, relacionamento feliz, ela atrai paz mental, ela traz saúde, né? As frequências altas. Mas você também tem as frequências baixas. O que essas frequências baixas são? Como elas estão no mesmo nível de... Não que elas sejam exatamente iguais umas às outras. Elas são de baixa vibração, elas estão numa faixa. Elas estão numa faixa de baixa vibração. Se elas estão numa faixa de baixa vibração, elas vão atrair, pela lei da atração, pela lei da ressonância, que eu acabei de explicar, coisas ruins para a sua vida. Então elas vão atrair penúria, né? Dificuldade financeira, problemas de saúde, dificuldades no relacionamento afetivo, vai atrair problemas de perturbações mentais, você vai ter perturbações, vai ter paz, né? Vai perder a sua paz. Ela vai atrair uma série de preocupações, vai atrair medos, vai atrair uma série de coisas, uma série de energias que vai fazer você sofrer, que o resultado é sofrimento e dor. Tá? Então, nós somos uma fotografia, nosso karma é um conjunto de vibrações altas e baixas. Tá? Então, se você tem uma predominância maior nessas frequências baixas, você vai atrair para você coisas ruins. Então, você não vai ter prosperidade vibrando aqui. Você pode fazer mentalização, você pode fazer visualização criativa, você pode fazer exercício de prosperidade, não vai adiantar nada, gente. Porque isso aqui está na frente, o karma está na frente disso tudo. Né? Então eu vejo muita gente falando, vamos fazer a lei da atração, vamos mentalizar, vamos pensar positivo, vamos mentalizar o que nós queremos, que vai materializar. Lógico que isso tem um resultado, né? Tem um resultado, é uma frequência alta. Mas, se você não resolver isso, que está na frente, não vai adiantar nada. Porque isso aqui anula tudo. Tá? Então, antes de você pensar em trabalhar a prosperidade, os exercícios da prosperidade, as visualizações criativas, para você visualizar aquilo que você quer, para você emitir para o universo a prosperidade para você receber de volta, você tem que resolver isso aqui. Tá? E um dos pontos mais frequentes que eu falei para você, com os meus mentorados, que era muito difícil eles aceitarem, é justamente essa parte da sexualidade desequilibrada, promíscua, compulsiva. Porque essa frequência desse tipo de comportamento, ela vibra numa faixa umbralina, numa faixa negativa, numa faixa densa. Se ela vibra numa faixa densa, ela vai atrair outras frequências densas, que são frequências de sofrimento e dor. Frequências que vão trazer para você só dificuldades. Tá bom? Então vamos lá. Então, dito isto, é importante que você tenha consciência Então, dito isto, eu expliquei assim muito basicamente, é importante que você tenha consciência que a energia da sexualidade desequilibrada, ela é contra a sua prosperidade. Ela vai contra. Então, eu quero alavancar minha carreira, eu quero um bom emprego, eu vou estudar, eu vou fazer curso. Mas se você, por outro lado, mantém esse tipo de comportamento vai dificultar todas as suas ações. É como você querer nadar contra a maré. Né? A maré está vindo de um lado, você quer nadar do outro.
Então você vai ter uma dificuldade muito grande para realizar seus objetivos, porque esta força contrária, ela tende a anular e tende a arrastar você. Né? Você pode até tentar nadar contra a maré, ter muita dificuldade, você pode até conseguir com muita dificuldade, mas muitas vezes essa energia é tão forte, ela tem uma potência tão forte, que ela arrasta você para a praia, ela acaba com seus sonhos de carreira, de prosperidade, né? Deixa você no fracasso, joga você lá embaixo, no fundo do poço. Então, é preciso ter consciência disso, tá? Porque tendo consciência disso, já é 50% do caminho andado. Se você falar, bom, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais esse desajuste para mim, eu quero vibrar numa frequência alta. Então, porque eu quero prosperidade, eu quero um relacionamento feliz, eu quero saúde, eu quero tudo isso. Então, para mim ter isso, eu tenho que ter a disciplina de resolver isso aqui, tá? Não é fácil. Mas se você tiver essa consciência, você já tem 50% do caminho andado. Os outros 50% vai depender da sua força de vontade, da sua disciplina. Porque é como droga, gente. É vício de droga, é vício de álcool, é vício de cigarro. A primeira coisa que você tem que ter imbuído em você é: eu não quero isso para mim. Eu resolvi, eu não quero mais isso para mim. Então você já deu um passo enorme, você andou 50% do caminho, metade do caminho. Agora a outra metade é muito difícil, mas como você andou metade e está motivado e sabe o que você quer, você consegue chegar no 100% do caminho. Tá? Agora, os meus alunos, meus mentorados, muitas vezes falavam para mim, né? Olha, gente, eu tive resultados excelentes. As pessoas que resolveram, os meus mentorados que resolveram realmente mudar essa parte da sexualidade e foram assim firmes nessa mudança, prosperaram. Todos que eu tenho notícia prosperaram. Estão bem hoje. Porque eles tiveram consciência e falaram, não, eu quero ser feliz, eu quero coisa boa para mim, eu quero um casamento bom, eu quero prosperidade financeira, eu quero... Poxa. Então, dos que seguiram essa linha, essa disciplina e resolveram isso, estão bem hoje. Alguns eu perdi o contato, mas muitos dos que não ligaram para isso continuam naquela vidinha de correr atrás de emprego, de querer alavancar a carreira e não consegue, faz um curso aqui, faz um curso ali. Estão naquela situação complicada. Tá? Porque não querem fazer a lição de casa, né? Eles querem as coisas fáceis. Geralmente as pessoas querem as coisas fáceis, né? Mas a vida não é assim. Se para ter prosperidade fosse só você sentar na posição de lótus, meditar e visualizar coisas boas, para praticar exercício de prosperidade e atrair prosperidade para você, se fosse só isso, todo mundo era rico, gente. Todo mundo era próspero, todo mundo era milionário. E não é bem assim. Porque tem uma lição de casa a resolver antes. Tá, ok? Essa lição de casa é o nosso karma. Eu estou falando especificamente hoje dessa parte da sexualidade, da libido, mas existe uma infinidade de outras energias que atrapalham a prosperidade, como o não perdão, o rancor, a culpa, o ciúme, né? O desejo de vingança. Todo e qualquer sentimento negativo, ele é uma frequência contrária à frequência da prosperidade. Tá? Mas o mais comum que eu estou hoje relatando para vocês, que eu resolvi relatar hoje, é justamente esse problema da sexualidade desequilibrada, sexualidade promíscua. Tá? Bem, agora meus alunos perguntavam, muitos mentorados me perguntavam, não, mas realmente eu conheço muitas pessoas que, vocês mesmos vão analisar, vão ver que vocês conheceram muita gente que estava bem financeiramente, que partiu para a gandaia, para a vida promíscua, para a mulherada, né? E acabou perdendo tudo, né? Perdendo tudo, decaindo, né? E perdendo. Muita gente perde tudo, né?
E começa a andar para trás, a vida dessas pessoas começa a andar para trás. Você, na sua observação de vida, você deve ter visto já muitos casos em que isso aconteceu. Tá? Esta é a regra. Então, os meus mentorados perguntavam, não, mas tem gente que é rica e que é promíscua, mas essa é exceção. Exceção à regra. Eu vou explicar por quê e como funciona. A regra é promiscuidade, sexualidade compulsiva. A regra é contrária à sua prosperidade. Agora, as exceções. Quais são as exceções? Bem, tem pessoas, nós temos aqui um conjunto de energias que a gente busca na vida, né? Então a gente busca amor, né? Ter um casamento com amor, com respeito, um casamento duradouro, um casamento feliz, né? A gente busca prosperidade financeira. A gente busca ter paz de espírito, né? Ter paz mental, a paz. Se você não tiver paz, você não tem nada, não adianta ter tudo isso. Você busca a saúde. Basicamente são quatro itens, né? 4 departamentos que nós buscamos na vida para sermos felizes. Vamos supor, se a pessoa vibra, é uma pessoa promíscua, tá? Ela está vibrando aqui então nessa faixa negativa, nessa faixa umbralina. Então, a primeira coisa que é atingida a faixa é a parte afetiva. Então, o amor já vai para água abaixo. Isso aí para todos. Porque não existe pessoa promíscua, com sexo compulsivo, pessoas desajustadas, com esse lado desajustado, que sejam felizes no amor. Isso aí não tem. Eu nunca não conheci nenhuma. Tá? Mas, meus alunos perguntavam, mas existem algumas pessoas, eu conheço uma pessoa que ela é promíscua, mas ela é próspera financeiramente. Sim, isso acontece. Isso é uma exceção à regra. Porque, veja bem, nós temos nosso karma. E nosso karma nos dá pontos fortes e pontos fracos. Então, de repente, karmicamente, aquela pessoa veio para ter a parte financeira muito forte. Ela é muito forte na parte financeira. Tá? Então, essa energia aqui, ela vai tentar ir contra a prosperidade financeira. Ela vai bater ali e vai encontrar uma resistência. Ela vai bater ali e ver que ali a vibração é alta, ela não consegue entrar aqui. Então, ela bate e volta. Mas a energia, como água, ela vai procurar um meio de sair. Ela vai, como um rio, né? Ele vai procurar uma forma dele se extravasar. Bateu aqui na parte financeira, não conseguiu, porque a pessoa é muito forte nessa parte karmicamente, por motivos kármicos. Tá? Então, o que acontece? A energia, então, vai procurar outras formas de destruir, porque isso aqui é uma energia de destruição, gente. Então, ela vai procurar outros departamentos na sua vida para poder destruir, para poder agir, né? Para poder se extravasar. Ela tem que se extravasar. Então ela vem aqui, por exemplo, na paz. Então ela começa a perturbar a pessoa não tem paz de espírito, não consegue dormir direito, preocupada, ela deixa a pessoa totalmente perturbada. Ou então ela age na parte da saúde. Então, ela começa então a agir na parte da saúde. Se a pessoa tem um pensamento muito firme, de repente aqui ela não consegue muito, mas ela vai para a saúde. Se na saúde ela não consegue, ela vai para acidentes. Se depois de muitos anos, muito tempo, essa energia estiver aqui batendo, ela vai acumulando, como fosse um dique. Uma hora ela estoura, e ela pode estourar em acidentes. Tá? Então a energia sempre vai arrumar um jeito de arrumar um problema para a sua vida. Tá? Mas você pode ser próspero, né? Pode ter essa parte muito forte. Pode ser uma exceção à regra.
Então, isso aqui estou explicando para os meus mentorados, né? Porque muita gente fala, mas eu conheço fulano, ele é rico, mas ele é promíscuo. Mas pode ter certeza que ele ou não tem saúde, deve ter uma saúde fragilizada, deve ter muitos problemas de saúde, ou ele não tem paz, a vida amorosa dele provavelmente não, também está desajustada. E ele pode sofrer acidentes, sim, porque essa energia vai se acumulando e ela precisa uma hora explodir, ela tem que se extravasar, tá bom? Se você criou, tudo que nós criamos, gente, a gente vai ter que assumir, tá? Se você criou esse tipo de energia para você, você vai receber isso e uma hora você vai ter que dar conta disso, tá? Nesta vida ou em outras vidas, tá bom? Então é isso, gente. Então, eu expliquei. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Porque é um pouco complicado. Eu sou engenheiro eletrônico, muitas vezes eu tento explicar de uma forma técnica e muita gente talvez possa se confundir. Mas basicamente é isso. A energia do sexo desequilibrado, ela atua diretamente, né, na prosperidade financeira. Tá? Então, se você quer prosperidade financeira, equilibre a sua sexualidade. Equilibre a sua libido. E tem um ditado que diz, né, o homem que controla a sua libido, ele controla seu destino. Né? É um ditado oriental muito famoso. Então vamos controlar isso aqui, porque o sexo, gente, ele tem que estar, ele é emoção. Então ele tem que estar abaixo da razão. A razão tem que estar acima e a emoção abaixo. O sexo como emoção, ele tem que ser disciplinado, controlado pela razão. E outra coisa que eu queria falar aqui, antes de que haja aí comentários, quando eu falo de controlar a sexualidade, é disciplinar essa energia. E disciplinar essa energia não é reprimir essa energia. Falar, não quero isso para mim, isso é ruim, o sexo é sujo, o sexo é ruim. Não é isso. O sexo é maravilhoso, o sexo é uma dádiva de prazer para nós, para nos dar um prazer, um dos maiores prazeres que tem aqui para o ser humano na face da Terra, mas é uma maravilha, uma dádiva. Mas como toda energia de prazer, ela tem que ser disciplinada. Você tem que disciplinar e não reprimir. Tá bom? Então é isso, gente. Esse aqui é um primeiro papo que eu estou fazendo sobre isso, porque essa parte da ressonância é apenas um aspecto para mostrar como essa energia atua. Existem 3 aspectos para mostrar isso para vocês. Tá? E eu vou mostrar nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixe seu comentário, que eu respondo. Se eu não conseguir responder, no meu próximo vídeo eu incluo a sua dúvida para que você e outras pessoas também possam serem elucidadas. Tá bom? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, novamente, e espero vocês no próximo vídeo. Aí, antes de ir, vou pedir para vocês darem o seu like, compartilharem o vídeo, porque compartilhando existe a possibilidade do YouTube subir o vídeo e mais gente ter a possibilidade de ter esse tipo de conhecimento. Então, dá o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Né? E se você não é membro do meu canal, eu vou postar mais vídeos sobre isso para os membros do meu canal. E vou fazer algumas lives, eu vou fazer lives específicas para tirar dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Então, se você não é ainda membro do meu canal, eu peço que você seja membro, ajude aqui o canal a ter essa possibilidade de crescimento, né? Essa possibilidade de ter mais recursos para poder crescer, tá bom? Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, namastê.